Glória a Deus, graças a Deus por esse momento aqui para meditar na palavra de Deus juntos. E quero ler no livro de Lucas, capítulo 5, onde conhecemos a história de Pedro, o seu início, o seu ministério, e onde Deus se encontra com Pedro. Jesus escolhendo o barco de Pedro para ir para outra margem. E Jesus aqui, ele começa a pregar para uma grande multidão. E Jesus usa o barco como um púlpito para ensinar a multidão. Depois do ensinamento, Jesus ele escolhe o barco de Pedro, além de tantos outros barcos que tinha ali. E ele decide ir. Mas eu quero observar o verso 5, Lucas 5, que diz assim: E aconteceu que quando a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré. E viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Observe que os pescadores já estavam lavando as redes. Depois de uma noite longa, trabalhosa, e a Bíblia diz que Pedro, ele era experiente. Pedro, ele tinha muitas experiências. Pedro, a Bíblia diz que ele conhecia bem aquele mar da Galileia. Ele conhecia bem cada área daquele mar. E ele já estava acostumado com essa vida. Mas Jesus agora quer transformar a vida de Pedro em pescadores de homem. Pedro, Simão, Tiago, os seus sócios, eles estavam também aguardando uma grande pesca. Eles estavam juntos. Jesus escolheu o barco de Pedro e ficou o outro barco esperando. Quando Jesus ele vê Pedro lavando as redes, guardando as redes, era como se fosse uma empresa falecendo, uma empresa fechando as portas, uma empresa não tendo mais utilidade. Era como se os funcionários estavam sendo todos despejados e indo embora. Aí chega Jesus, depois de Pedro ter passado a noite inteira pescando, pelo menos tentando pescar. Jesus manda Pedro jogar a rede para o lado do mar, para o lado esquerdo. E a Bíblia diz que o milagre ele foi tão grande que o barco não aguentava mais. O barco não aguentava mais de tanto peixe. E eles dão um sinal para os seus amigos ajudarem. E aqui podemos perceber que quando encontramos a solução, quando nós encontramos a solução da nossa vida, é quando Jesus ele começa a entrar no barco.
Glória a Deus. Quando ele começa a entrar no barco, a solução chega. E podemos observar que não tinha nada para oferecer. Depois que Pedro ele tem uma surpresa que não consegue conseguir nada no mar. E quando ele volta, não tinha nada para oferecer mais aos seus clientes. Não tinha mais nada na empresa. A empresa estava sem saldo. Às margens desse lago, Pedro era experiente. Conhecia os quilômetros, conhecia os comprimentos, a largura. Aí agora Jesus chega e entra no barco de Pedro, que estava ancorado, parado, e Jesus faz do barco dele um púlpito, prega a palavra, ensina a palavra de Deus. E Jesus dá uma ordem a Pedro. Jesus manda ele jogar a rede, mas só que a rede não é somente de Pedro. A rede são de todos eles que estão ali. Tanto do primeiro barco como do segundo. Todos fazem parte ali da bênção. A ordem é a Pedro, mas a parceria da pescaria era de todos. E Pedro, inexperiente, ele responde a Jesus dizendo que pescar era a sua experiência, pescar era a sua especialidade. Pedro, ele responde, ele diz a Jesus que ele conhecia aquele lugar. Todo aquele lugar daquele mar ali, ele conhecia parte por parte. Cada metro quadrado ele conhecia. Glória a Deus. Mas podemos perceber que a palavra que Pedro dá a Jesus, que ele fala para Jesus, ele diz, mestre. E o significado dessa palavra significa chefe, chefe superior. Então Pedro começa, ele obedece à voz de Jesus. E podemos ver que a postura daquele barco que não foi, ela é um exemplo. Porque aquele barco que não foi, ele soube esperar o tempo dele. Jesus escolheu apenas o barco de Pedro. Mas aquele barco que ficou, ele soube esperar. O primeiro barco que foi, ele teve sucesso. A solução começou quando o dono da primeira empresa afastou seu barco da terra. Ele estava tão perto das coisas dessa vida que seus negócios não lhe davam mais tempo para servir ao seu Senhor. Ele estava tão agarrado com as coisas que não tinha tempo mais para buscar a Deus. Mas só que Jesus, ele pega o barco de Pedro emprestado, e quando Jesus devolve o barco de Pedro, é como se Jesus estivesse devolvendo a ele um grande pagamento pelos momentos do seu trabalho. E aqui podemos ver uma grande lição de vida. Porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém.
Ao terminar o seu trabalho, vem o pagamento. Vem o pagamento da sua oferta. O uso do barco por algumas horas, levá-los ao mar profundo e deixa eles à beira de um naufrágio, com ondas fortes, redes espalhadas, mas para Jesus não importa se a pesca era noite ou se a pesca era dia. Para Jesus não importa, a qualquer momento Ele pode fazer o milagre acontecer. Para Jesus não importa a situação. Quando os discípulos eles foram chamados, glória a Deus, quando os discípulos foram chamados, haviam trabalhadores à noite. E essa noite foi de muito trabalho. E não conseguiram apanhar nada. Por quê? Porque eles queriam, com as suas experiências e com o mestre que estava em suas presenças, eles queriam fazer as coisas achando que eles iriam conseguir sem achar que Jesus ia ensiná-los. Porque Jesus estava pregando no barco, ensinando, e Jesus também iria ensinar como é que se pescava. Aí Jesus dá uma ordem a eles e eles obedecem à voz de Cristo. E eles lançam a rede do lado direito. Eles estavam lançando do lado esquerdo, mas Jesus diz: lance do lado direito que vocês vão receber uma bênção grande. Então, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem e ajudassem. E chegaram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase naufragaram. Olha, quase naufragaram. A Bíblia diz que, por outro lado, o barco quase naufragou. O sucesso ele leva ao naufrágio, quando não compartilhamos com os outros que esperaram a bênção. Outros barcos esperaram a bênção de nosso sucesso. Aqueles que não compartilharam o naufrágio, este é o grande avivamento dos últimos dias. Os barcos, as denominações, os ministérios honestos, eles então farão sinal, e seu companheiro, para que venham e ajude, não deram conta de tantas almas. Este tempo está chegando. E Simão Pedro, ao ver isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pedro aqui, ele reconheceu que Jesus era rei. Jesus era o Messias.
E ele teve uma convicção, e ele tomou conta. E ele foi um dos que iniciou a porta do Evangelho, que abriu a porta do Evangelho. Pregou para judeus e gentios. Ele teve uma convicção em sua alma. Ele teve uma transformação de vida. Aquele homem abandonou tudo, jogou as redes para trás, deixou sua empresa, deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele se entregou por completo a Jesus. Jesus transformou a vida de Pedro em um pescador de alma. Pedro, ele deveria investir o seu tempo, sua inteligência, seu esforço. Ele começou a investir todo o seu esforço e sua experiência para salvar pessoas, para buscar almas, para alcançar muitas vidas. Os seus barcos, eles foram arrastados para a praia, as suas redes foram aposentadas, tudo que ele tinha foi encostado, foi ficado para trás. Ele não quis mais nada, ele só quis seguir a Jesus, ele só quis estar com o Mestre, ele só quis estar com o chefe, o superior, a maior autoridade de todos os tempos. E ele começou um novo negócio, uma nova empresa com Jesus. Ele inaugurou um novo negócio e ele começou a se tornar um grande pregador de Deus. Ele começou a se tornar um grande líder. E ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Ele começou a ser usado poderosamente para abalar as estruturas do inferno. Ele começou a ser usado cheio do Espírito Santo para arrancar, estraçalhar toda a potestade de Satanás. Ele começou a resgatar milhares de vidas que estavam sendo presas nas garras do inimigo. Ele levou todas essas almas para a luz, tirou das trevas, com a autoridade que Deus deu a Pedro para pregar, para ganhar alma. Pedro aqui, ele é um homem usado por Deus para abrir as portas do Evangelho, para alcançar os judeus, alcançar os gentios. Pedro aqui é a ferramenta, é o instrumento que Deus determinou usar. As pessoas não sabem ao seu respeito. Você não sabe do que você é. As pessoas não sabem o que você é. Mas Deus sabe o que você é. E você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um selecionado de Deus. Você é um transformado por Deus.
resgatado por Deus. Você é um ganhador de almas, você é um pregador, você é um instrumento poderoso. Porque Deus, Ele nos escolheu. Ele está conosco. Ele nos deixou ferramentas para nós sabermos usar, para alcançar o próximo, resgatá-los, ajudá-lo para trazer salvação e vida. Aqui a empresa de Pedro terrena fechou as portas. A empresa de Pedro terrena, ela teve que aposentar tudo, estacionar tudo imediatamente para uma nova transformação. Observe que sem Jesus, a empresa não consegue produzir nada. Sem Jesus na empresa, ela não produz, ela não avança, ela não gera, ela não cresce. Sem Jesus, os clientes, ele não vem. Mas uma coisa importante Jesus tem para trazer clientes e resgatar vidas. É a palavra de Deus. A palavra de Jesus, muitas coisas mudam. Pedro, agora ele iria viver da palavra de Cristo. Pedro não iria mais precisar estar pescando peixe para se alimentar, para vender, para negociar, para crescer, para enriquecer. Agora, Pedro já era rico em Jesus Cristo. A maior empresa que Pedro construiu foi estando com Jesus. Glória a Deus. Mas antes de tudo isso, eles precisaram passar por frustrações, situações que eles nem imaginavam. Mas também nem imaginava que iria surgir uma grande bênção, que Jesus iria fazer milagres. Porque a Bíblia diz que tinha 2 barcos e apenas um seria escolhido. Apenas um barco seria escolhido. E o que fazia todos aqueles barcos ali? Por que tinha muitos barcos? E o que fazia tantos pescadores ali naquele local? Tantos barcos naquela praia. E muitos pescadores desciam do barco, muitos pescadores frustrados. Sabe o que era aquilo? Pescadores descendo do barco, pescadores frustrados, muitos barcos lá parados,
todos eles começando a ficar pensativo. E agora? Não deu certo a pesca. Noite toda trabalhando, não deu certo. Isso era um sinal de uma empresa entrando em falência. Mas Jesus, ele quer entrar no barco de Pedro. Jesus quer mostrar que nada está perdido. E Jesus quer salvar a todos. Jesus quer dar uma nova vida. Aí Jesus, ele diz, olha, me empresta o teu barco, deixa eu pregar um pouco aqui, deixa eu ensinar, que depois do culto vai ter uma vitória, vai ter bênção. Depois do culto, tu irás cantar o hino da vitória. E ele começa ensinando, e depois que ele ensina, aí vem o grande banquete. E todos impactados ali, Pedro abandona tudo depois de uma grande pesca. Observa que ele deixou tudo para trás.